A beleza da casa da mãe é a presença dos seus filhos e filhas. Então, nos encanta no santuário todos os dias ver pessoas que vêm dos mais variados lugares, percorrem um caminho de fé e aqui chegam para rezar, agradecer. É a experiência de estar no colo de Nossa Senhora, porque sabe que estando no colo de Maria, a gente sempre vai estar muito pertinho de Jesus. E por falar dessa experiência bonita da oração, que nos motiva a voltar depois para a nossa casa e anunciar esta experiência que aqui vivemos, que nós vamos conversar agora um pouquinho. Vivemos esta semana onde nos preparamos para celebrar a grande solenidade de Pentecostes. É o Espírito que nos faz corajosos para continuar anunciando Cristo, cantando a esperança do amor de Deus e dar testemunho da nossa fé. Hoje a gente vai olhar um pouquinho até mesmo para um apóstolo de Cristo, Pedro, que antes de Pentecostes, com os demais apóstolos, estavam lá trancados, paralisados pelo medo, mas ao receberem o dom do alto, se tornam homens corajosos e vão anunciar o amor do Cristo a todas as nações. E para falar um pouquinho então desse dinamismo que é o Espírito Santo em nós, a gente acolhe com muito carinho o diácono Carlos Renato, missionário redentorista e que trabalha aqui na Casa da Mãe Aparecida. Diácono Carlos, bom dia, bem-vindo ao Bênção da Manhã, alegria ter você aqui com a gente. Bom dia, Padre Camilo, bom dia também a todos que nos acompanham, uma alegria estar aqui, obrigado pelo convite. Que maravilha. Quando nós vamos lendo a Sagrada Escritura, o Evangelho, a gente percebe que após a morte de Jesus, parece que o medo falou mais forte do que a fé, né? Os apóstolos se trancam, fogem e se escondem. Então, Pentecostes vai ser este momento de dar àqueles homens medrosos, medos também de morrerem na cruz, como tinha morrido Jesus, a coragem de enfrentarem aquilo que no mundo mata, porque agora eles testemunham o Cristo que dá vida. Isso mesmo, é interessante perceber que logo após esse episódio, então se criou ainda mais, se intensificou ainda mais o contexto da perseguição, né? Os apóstolos constantemente eram perseguidos, principalmente por viverem, né, o testemunho de Jesus e por serem seguidores de Jesus. Então é bonito perceber essa força que vem do ressuscitado, porque o Espírito Santo, ele é o dom do ressuscitado. Então Jesus ressuscitado derrama sobre os apóstolos, sopra sobre os apóstolos o Espírito Santo, que é este novo vigor para os apóstolos e para toda a igreja. E o Espírito Santo também vem como esta força de envio, né? Porque Jesus envia o Espírito Santo não para que os apóstolos continuassem ali as portas fechadas, mas que pudessem, a partir do dom das línguas, superar todas as divisões culturais, todas as fronteiras que haviam ali entre eles, para poder anunciar, né, a todo mundo o Evangelho, anunciar Jesus Cristo e anunciar o reino de Deus. Então o Espírito Santo, ele é o Espírito que nos impulsiona, que nos envia e nos leva a anunciar a graça e o dom de Jesus Cristo ressuscitado. Maravilha. Então a gente pode dizer, né, com muita certeza, é o Espírito que nos faz vencer o medo, nos reveste de coragem. É o Espírito que nos tira da onde estamos ali parados e paralisados e nos coloca no movimento missionário, né, Diácono? Com certeza. E nós precisamos entender que o contrário da fé não é a dúvida, é o medo. Porque é o medo que nos impede de caminhar, de dar o primeiro passo. É interessante perceber que quando Jesus ressuscitado aparece aos discípulos, ele sempre diz: não tenhais medo. Foi também o que o anjo Gabriel disse a Nossa Senhora, né? Não tenhais medo. Então, nós cristãos precisamos viver esta novidade da nossa fé e este impulso do Espírito Santo, não ter medo, porque o medo impede de caminhar, o medo impede a nossa fé de ser uma fé verdadeira e autêntica, né? E assim também nós podemos, conduzidos pelo Espírito Santo, superar o medo, as dificuldades e testemunhar a nossa fé em comunidade. Porque mesmo no primeiro momento, numa situação ali de perseguição, numa situação um pouco temerosa, eles estavam reunidos, né? Lá em Atos 2 nós vemos que os apóstolos, com algumas mulheres, entre elas Maria, a mãe de Jesus. Então, nós conseguimos, em comunidade, superar este medo da perseguição, essas dificuldades para a missão, estando juntos e com certeza nos alimentando da palavra e da Eucaristia, né, do ágape fraterno. E é interessante perceber que é o Espírito Santo que dá aos apóstolos
a consciência de que agora eles são os continuadores do Evangelho, aqueles que vão anunciar o reino como esperança a todos os povos, aqueles que vão continuar no mundo o jeito com que Jesus amou. Então a gente pode compreender que o Espírito Santo vem em auxílio de nossa fraqueza. Quando olhamos para a nossa humanidade, pensamos, nossa, eu não dou conta disso, como vou fazer isso, como vou fazer aquilo? Mas quando eu me abro à ação do Espírito, eu percebo que a minha fraqueza é superada, porque Ele é a força que me capacita para a missão, né, Carlos? Isso mesmo. É interessante perceber que nós conhecemos, né, muito bem os dons do Espírito Santo, mas também é muito importante conhecer os frutos do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele pode nos renovar interiormente e renovar toda a nossa vida, todo o nosso apostolado. Entre os frutos do Espírito Santo, né, nós conhecemos a alegria, o amor, a mansidão, porque o Espírito Santo nos transforma e nos prepara para a missão. E é impressionante perceber também que o Espírito Santo nos ajuda até a rezar, né? O Espírito Santo de Deus ora em nós e nos ensina a rezar. Quando Jesus pede para Nicodemos e de fato para todos nós, é preciso nascer de novo, este novo nascimento é possível a partir do Espírito Santo, né, que nos renova, que nos faz nascer de novo, nascer para o alto, buscar as coisas do alto e assim superar também todas as dificuldades que são próprias da nossa vida, da missão. E esta graça é possível a partir do momento em que nós damos esta abertura ao Espírito Santo, né? Se nós damos abertura e permitimos que o Espírito Santo nos transforme, ele pode nos renovar interiormente e fazer de nós novas criaturas, né? Novas pessoas, novos homens, novas mulheres, porque esta é a graça do Espírito Santo em nós. E o Espírito é justamente isso, ele é movimento, né? Ele é amor que conduz, ele não deixa nada parado. Ele está constantemente nos recriando dentro da dimensão bonita do amor de Deus e constantemente ele nos impulsiona também ao encontro das pessoas, às realidades onde o Evangelho precisa ser anunciado como palavra de esperança para as pessoas. Por isso a gente pode dizer, Pentecostes marca o nascimento da igreja como igreja missionária, aquela que agora vai peregrinar pelo mundo, levando aí a bonita mensagem de salvação que Jesus anunciou com a palavra, com os seus gestos e com a sua própria vida. Sim, e a partir de Pentecostes que nós podemos viver o mandato missionário de Jesus. Jesus ali, um pouquinho antes de voltar para o Pai, ele envia os discípulos e diz, né, ide, fazei discípulos meus, todos os povos. Este é o mandato missionário de Jesus, né? Fazer discípulos e, no segundo momento, também parte da missão, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é movimento e ele nos envia e é a partir do Espírito Santo que nós podemos viver esse mandato missionário, que é o mandato para todos os cristãos, né? Todo cristão e cristã batizado e batizada, ele é chamado a viver esse mandato missionário, né? De ir fazer discípulos meus todos os povos. E é um mandato que a igreja, ao longo do tempo, ao longo da história, vem se dedicando a cada dia a cumprir este mandato, né? Principalmente a partir do anúncio do Evangelho, da obra missionária da igreja e também nós vamos entendendo este mandato missionário também nesse convite a construir cada vez mais uma fraternidade universal, né? Abrangendo ainda mais toda a humanidade, né? E outra dimensão bonita também de celebrar, né, o Deus Espírito Santo que habita a nossa vida, nos capacita para a missão, nos envia constantemente para continuar anunciando Cristo e o seu Evangelho, que é a palavra de salvação, é perceber que o Espírito Santo é a grande força da unidade da igreja, né? Se nós continuamos fiéis a Cristo, seguindo Pedro, e o Pedro de hoje se chama Leão, é porque é o Espírito que vai conduzindo a igreja, mantendo ela na verdade, na esperança do reino. Por isso, hoje, mais do que nunca, a gente precisa da presença do Espírito como caminho sinodal, né? Nos unir como irmãos, caminhar diante de uma mesma fé, uma esperança que nos move, superar aquilo que é limite e diferença para crescer na fraternidade. Eu gosto muito da beleza da leitura dos Atos dos Apóstolos, que diz que quando o Espírito veio em Pentecostes, lá estavam pessoas de várias nacionalidades, lugares, línguas diferentes, mas o Espírito nos capacita a falar a linguagem do amor.
tão necessária hoje para que a gente possa criar a comunhão, né? Fala um pouquinho para a gente, então, de pedir neste tempo de Pentecostes a grandeza da unidade para a igreja. Sim, e nós estamos na semana, né, dedicada à oração pela unidade dos cristãos. Nós pedimos essa força do Espírito Santo porque nós não podemos, enquanto cristãos, e também enquanto toda a humanidade, viver divididos, né? Porque a divisão, ela não vem de Deus, não vem do anúncio de Jesus, né? Conduzidos pelo Espírito Santo, né? Que renova a face da terra, que é o tema da nossa novena de Pentecostes, que nós possamos superar essas dificuldades. Quando nós vemos este relato do dom das línguas, é justamente esse. O Evangelho, a linguagem comum do reino de Deus, do anúncio, do amor, é capaz de superar todas as fronteiras, né? Para que haja uma unidade. E como que é importante falar de unidade nos dias de hoje, né? Porque nós vemos que alguns discursos tendem cada vez mais a acirrar as divisões. E quando nós olhamos também o movimento que vai se acontecendo ao longo da história, vivemos tempos de muitas apatias, né? A apatia do outro, a apatia ao pobre, né? A chamada aporofobia, a alterofobia também. Então nós somos chamados a superar essas realidades e construir este caminho mais sinodal, de caminhar juntos. Na experiência de fé, a gente costuma dizer assim, é melhor nós juntos darmos um passo do que sozinhos caminhar 10, né? Então, este caminhar juntos, este é o chamado que o Espírito Santo tem para a igreja nos tempos atuais, né? E nós não podemos ficar alheios a este chamado, a este convite, a este apelo do Espírito Santo, né? Vamos caminhar juntos, colocando os nossos dons a serviço, sabendo conciliar aquilo que às vezes as divergências, para poder entender que essas pequenas coisas não podem ferir a nossa união, né? Nós somos chamados a caminhar juntos e caminhando juntos a gente tende a trilhar melhor o nosso caminho, né? O caminho da nossa fé, da nossa vida, assim a gente consegue se entender melhor, né? Perfeito. Reaprender de novo a falar a linguagem do amor, né? Fundamental para a comunhão. Que o Espírito Santo, então, continue nos mantendo, né, na verdade, que é o próprio Cristo, continue nos encorajando para anunciar o reino de Deus no mundo que às vezes construiu o seu próprio reino, mas o reino de Deus é a grande esperança para toda a vida. E o nosso querido diácono Carlos também já está aí nos preparativos para a sua ordenação sacerdotal. O Pai o escolheu, Jesus o chamou e o Espírito consagra e o envia em missão. Qual será a data da sua ordenação para já estarmos rezando por você, diácono? Ah, sim, será no dia 26 de setembro, às 16 horas, lá na Igreja da Glória, em Juiz de Fora. Né? Maravilha! Estamos aí nos preparativos com muita alegria. E o tema, a caridade nunca acabará, né? Perfeito. Inspirado também neste dom do Espírito Santo. A caridade, o amor nunca acabará, porque o Espírito Santo foi derramado em vossos corações, né? Conte com as nossas orações e que Deus o abençoe e que Nossa Senhora lhe dê a graça da perseverança por toda a vida, amigo. Amém. Muito obrigado. Gratidão pela presença, muito obrigado pela partilha. Deus abençoe você, amigo. Gratidão Amém. mesmo. Muito obrigado.